O sol de janeiro castigava as ruas de Fortaleza quando Maria entrou no pronto-socorro do Hospital São Lucas. Seu corpo doía, principalmente o lado direito do rosto, onde um hematoma começava a se formar. Vestindo uma blusa de manga comprida apesar do calor nordestino, ela mantinha os olhos baixos enquanto a enfermeira preenchia sua ficha. Caí da escada, murmurou Maria, sem encarar a profissional. Foi um acidente. Aos 32 anos, Maria Oliveira era professora de português em uma escola municipal na periferia da cidade. Sempre impecavelmente arrumada, hoje seus cabelos negros estavam desalinhados e havia algo em seu olhar que parecia perdido, distante. A enfermeira Débora, com 15 anos de experiência, conhecia bem aquele olhar. Ele vai demorar muito para me atender? Preciso voltar logo. Meu marido está me esperando, Maria disse, checando nervosamente o celular. No consultório, o doutor Paulo observou atentamente o padrão dos hematomas no rosto e braços de Maria. 20 anos atendendo no pronto-socorro lhe deram uma percepção aguçada para distinguir acidentes de agressões. A senhora disse que caiu da escada, correto? De quantos degraus foi a queda? Uns 5 ou 6, acho. Foi tudo muito rápido, respondeu Maria, os olhos fixos na janela que mostrava o céu azul de Fortaleza. Maria, estes machucados... Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Eles não são consistentes com uma queda, parecem mais com marcas de mãos. O silêncio que se seguiu pesou no ar climatizado da sala. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Maria, mas ela a enxugou rapidamente. O doutor está enganado. Eu escorreguei. O piso estava molhado e eu caí. Na sala de espera, Carlos Oliveira, 36 anos, gerente de uma loja de materiais de construção, chegou apressado. Alto, de aparência sempre bem cuidada, ele carregava um buquê de flores e um semblante preocupado que se transformava em sorrisos educados para as recepcionistas. Minha esposa, Maria Oliveira, deu entrada há 1 hora. Ela caiu da escada lá de casa. Foi um acidente terrível. Seu tom era controlado, quase ensaiado. Posso vê-la? A enfermeira Débora indicou que ele aguardasse, pois Maria ainda estava em consulta. Enquanto Carlos se sentava, seu celular tocou. Uma foto de mulher apareceu na tela. Não era Maria. Ele recusou a chamada rapidamente, olhando ao redor para verificar se alguém tinha notado. No consultório, Dr. Paulo entregou a Maria um pequeno cartão. Este é o contato da doutora Luísa, psicóloga aqui do hospital, e também o número da Casa da Mulher Brasileira. Se a senhora precisar conversar com alguém, eles podem ajudar. Maria encarou o cartão por alguns segundos antes de guardá-lo discretamente na bolsa. Obrigada, doutor, mas não será necessário. Foi só um acidente doméstico. Maria, esta é a 3ª vez em 4 meses que você vem ao pronto-socorro com acidentes domésticos. Como médico, é meu dever informar que seu caso... Não há caso nenhum. Ela interrompeu, a voz firme pela primeira vez. Agradeço sua preocupação, mas estou bem. Posso ir agora? No corredor, Maria encontrou Carlos, que a abraçou carinhosamente, exibindo preocupação enquanto sussurrava em seu ouvido. O que você disse a ele? A verdade. Que caí da escada, respondeu Maria, automaticamente. Enquanto o casal saía do hospital, Dr. Paulo os observava da janela de seu consultório. Fez algumas anotações no prontuário de Maria e telefonou para a assistente social do hospital. No apartamento do casal, em um condomínio de classe média na Aldeota, o silêncio que se instalou após a discussão era quase tão doloroso quanto os novos hematomas. Maria, sentada na beira da cama, encarava a foto de seu casamento na parede. 5 anos se passaram desde aquele dia. Onde estava aquele Carlos que prometera cuidar dela, na alegria e na tristeza? Seu telefone vibrou com uma mensagem de Fernanda, sua irmã mais nova que morava em São Paulo. Oi, mana, tudo bem? Estou indo para Fortaleza semana que vem. Podemos nos encontrar? Sinto tanta saudade. Maria olhou para o corredor, certificando-se de que Carlos estava ocupado assistindo ao jogo na sala. Digitou rapidamente. Também estou com saudades. Vamos nos encontrar, sim. Precisamos conversar. Enquanto enviava a mensagem, Maria não percebeu que seu reflexo no espelho mostrava muito mais do que um rosto machucado. Mostrava uma mulher à beira de uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Capítulo 2. Memórias e revelações.
A praia de Iracema estava particularmente bela naquela tarde de quarta-feira. O vento suave balançava as palmeiras e trazia o cheiro característico do mar cearense. No calçadão, sentada em um dos bancos com vista para o Atlântico, Maria aguardava ansiosamente. Havia dito a Carlos que tinha uma reunião extraordinária na escola, uma das muitas pequenas mentiras que se tornaram necessárias em seu casamento. Maria, a voz familiar, fez seu coração acelerar. Fernanda vinha em sua direção, os cabelos longos esvoaçando com a brisa marítima. As irmãs se abraçaram longamente. Quando se separaram, Fernanda segurou o rosto de Maria entre as mãos, analisando com cuidado as marcas parcialmente cobertas pela maquiagem. O que aconteceu com você? Não é nada. Bati o rosto na porta do armário. Maria desviou o olhar para o mar. As ondas quebravam na praia com uma cadência hipnótica. Maria, olha para mim. A voz de Fernanda era firme. Eu sou sua irmã. Você acha que não reconheço quando está mentindo? O que ele fez com você? O silêncio entre elas foi preenchido pelo barulho das ondas e pelas risadas distantes de crianças brincando na areia. Não sei do que você está falando. Maria tentou sorrir, mas seus lábios tremeram. Desde que me mudei para São Paulo, você sempre inventa desculpas para não me visitar. Cancela viagens de última hora. Raramente atende minhas videochamadas. E agora isso... Fernanda apontou para o rosto da irmã. Não sou cega, Maria. As lágrimas que Maria havia contido por tanto tempo finalmente transbordaram. Como uma represa que se rompe, anos de dor e silêncio vieram à tona. No começo eram só palavras. Ela sussurrou enquanto as pessoas passavam pelo calçadão, alheias ao drama que se desenrolava naquele banco. Ele me criticava por tudo. A comida que eu fazia, as roupas que eu usava, os amigos com quem eu saía. Fernanda segurou a mão da irmã com força. Depois vieram os empurrões. Acidentes, ele dizia. Estava estressado com o trabalho. Tinha bebido demais. Sempre havia uma desculpa e sempre havia um pedido de perdão. Maria contou como, gradualmente, os empurrões se transformaram em tapas, os tapas em socos. Como Carlos controlava suas finanças, seus horários, suas amizades. Como ele alternava entre períodos de extrema violência e outros de aparente arrependimento e carinho. Por que você nunca me contou? Fernanda perguntou, as lágrimas escorrendo também por seu rosto. Vergonha, medo, não sei. Maria olhou para a aliança em seu dedo. Às vezes penso que fiz algo para merecer isso. Que se eu fosse uma esposa melhor... Não! Fernanda a interrompeu com veemência. Ninguém merece ser tratado assim. Ninguém. As irmãs ficaram em silêncio por alguns minutos, observando o pôr do sol que começava a pintar o céu de Fortaleza com tons alaranjados. Um vendedor de água de coco passou por elas, oferecendo sua mercadoria com um sorriso caloroso, típico da hospitalidade nordestina. Tem outra coisa que você precisa saber, disse Fernanda hesitante. Eu não vim a Fortaleza apenas para visitá-la. Maria olhou para a irmã intrigada. Recebi uma ligação da doutora Joana Mendes, do Hospital São Lucas. Ela é assistente social lá. O coração de Maria acelerou. Como ela conseguiu seu número? Aparentemente, você me colocou como contato de emergência quando deu entrada no hospital da última vez. O Dr. Paulo entrou em contato com o serviço social depois da sua última consulta. Maria sentiu um misto de raiva e gratidão. Parte dela queria que tudo aquilo permanecesse em segredo, mas outra parte, uma parte que vinha crescendo silenciosamente dentro dela, estava aliviada por finalmente não estar mais sozinha. Maria, eu tenho um apartamento em São Paulo. É pequeno, mas tem espaço para nós duas. Você pode recomeçar lá, longe dele. A proposta pairou no ar como uma bolha de sabão, bela, frágil e potencialmente transformadora. Não é tão simples, Fernanda. Ele é meu marido. Temos uma história juntos. Uma história de abuso não é uma história que vale a pena continuar escrevendo, rebateu Fernanda. No caminho de volta para casa, Maria estava perdida em pensamentos. O ônibus percorria as ruas movimentadas da capital cearense, passando pelo Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, onde ela e Carlos tiveram seu primeiro encontro há 7 anos. Lembrou-se de como ele havia sido gentil, atencioso, engraçado. Quando foi que aquele homem se transformou no monstro que agora temia? Ao descer do ônibus a 2 quadras de seu apartamento, Maria notou um carro familiar estacionado na esquina. O coração gelou instantaneamente ao reconhecer o veículo de Carlos.
Ele estava dentro, observando-a. Quando entrou no carro, o silêncio era ensurdecedor. Onde você esteve? A voz de Carlos era calma, quase suave, o que a assustava ainda mais. Na escola. Reunião de professores. Mentira. Ele mostrou o celular com o aplicativo de localização aberto. Você estava na praia de Iracema. Com quem? Maria sentiu o medo familiar se instalar em seu estômago, como um animal pesado e frio. Fernanda está na cidade. Fui encontrá-la. O rosto de Carlos se transformou. Sua irmã, aquela que vive tentando se meter na nossa vida. O que você contou a ela? Nada, Carlos. Só conversamos sobre São Paulo, sobre o trabalho dela. Olhe para mim quando estiver falando. Ele gritou, segurando seu queixo com força. Naquele momento, algo mudou dentro de Maria. Talvez tenha sido a conversa com Fernanda, talvez a dor aguda em seu rosto, ou talvez apenas o acúmulo de anos de sofrimento que finalmente atingiram um ponto sem retorno. Me solte, Carlos. Sua voz era baixa, mas firme. Surpreso com a reação inesperada, ele afrouxou o aperto. Estou cansada. Vamos para casa. Durante o trajeto, Maria olhava pela janela, vendo as luzes da cidade que tanto amava. Pensou em seus alunos, em seu trabalho, em tudo que construíra ali. Pensou também no apartamento de Fernanda em São Paulo, na possibilidade de uma nova vida. Preciso terminar de corrigir algumas provas, disse Maria quando chegaram ao apartamento. Vou trabalhar no quarto de hóspedes para não te incomodar com a luz. Carlos assentiu, ligando a televisão na sala. Maria foi para o quarto, trancou a porta e com mãos trêmulas começou a pesquisar no celular. Como denunciar violência doméstica, medida protetiva, Casa da Mulher Brasileira Fortaleza. Entre os resultados da busca, encontrou o número que o Dr. Paulo havia lhe dado. Hesitou por um instante, o dedo pairando sobre a tela do celular. Do outro lado da porta, podia ouvir Carlos rindo de algum programa de TV, como se fosse apenas um marido normal, assistindo televisão em uma noite qualquer. Maria respirou fundo e fez a ligação. Capítulo 3. O ponto de ruptura. A Casa da Mulher Brasileira em Fortaleza ficava em um prédio de fachada discreta no bairro Couto Fernandes. Maria encarava o edifício da calçada oposta, reunindo coragem para atravessar a rua. Era uma sexta-feira, 10 da manhã. Havia dito a Carlos que teria uma reunião com os pais de alunos na escola. Posso ajudar? Uma mulher de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos e sorriso gentil, se aproximou. Usava um crachá com o nome Solange. Estou apenas observando, respondeu Maria, nervosa. Você parece precisar de um café, disse Solange. Tem uma lanchonete aqui do lado. Podemos conversar um pouco se você quiser. Havia algo no olhar daquela mulher que inspirava confiança. Maria assentiu e a seguiu. Na pequena lanchonete, com o cheiro de café fresco e pão de queijo recém-saído do forno, Solange se apresentou como assistente social da Casa da Mulher Brasileira. Maria não conseguiu conter as lágrimas enquanto contava sua história. Era como se cada palavra liberasse um pouco do peso que carregava. Você deu o primeiro passo apenas por estar aqui, disse Solange, segurando a mão de Maria sobre a mesa. E isso já mostra muita coragem. Não me sinto corajosa, confessou Maria. Tenho medo o tempo todo. O medo é natural, Maria, mas você não precisa enfrentar isso sozinha. Solange explicou os serviços oferecidos pela casa. Atendimento psicológico, orientação jurídica, delegacia especializada no atendimento à mulher, tudo integrado para facilitar o processo de denúncia e proteção. E existe um abrigo temporário para casos em que a mulher não tem para onde ir, acrescentou. Minha irmã ofereceu seu apartamento em São Paulo, mas Fortaleza é minha cidade. Meu trabalho está aqui, meus alunos. Sinto que se eu for embora, ele venceu. Solange assentiu, compreensiva. A decisão é sempre sua, Maria. Nós estamos aqui para apoiá-la, não para dizer o que fazer. Ao sair da lanchonete, Maria já tinha um plano. Fernanda ficaria em Fortaleza por mais uma semana. Tempo suficiente para organizar os documentos necessários para a denúncia e a solicitação de medida protetiva. Enquanto isso, no escritório da loja de materiais de construção, Carlos recebia uma visita inesperada. Senhor Oliveira? Sou a doutora. Joana Mendes, assistente social do Hospital São Lucas. Carlos se levantou, estendendo a mão com seu sorriso habitual. Em que posso ajudá-la, doutora? Estou fazendo um acompanhamento de rotina. Sua esposa, Maria Oliveira, deu entrada no pronto-socorro 3 vezes nos últimos meses.
O protocolo do hospital exige que façamos esse tipo de visita em casos recorrentes. A expressão de Carlos endureceu por um instante, mas ele rapidamente recuperou a compostura. Maria sempre foi um pouco desastrada. Preocupo-me muito com ela. Entendo. Os acidentes aconteceram todos em casa, correto? Sim. Uma vez ela escorregou no banheiro, outra caiu da escada. Coisas que acontecem, infelizmente. Joana observava atentamente as reações de Carlos. Seu trabalho lhe ensinara a reconhecer os sinais. A tensão momentânea, a resposta ensaiada, o sorriso que não alcançava os olhos. Senhor Oliveira, o hospital oferece um programa de apoio familiar. Seria interessante para o senhor e sua esposa participarem. Agradeço a oferta, doutora, mas não será necessário. Somos uma família muito feliz e unida. Quando Joana saiu, Carlos imediatamente ligou para Maria. O telefone tocou várias vezes até cair na caixa postal. Algo estava errado. Maria sempre atendia suas ligações no primeiro ou segundo toque. Na escola municipal onde Maria lecionava, a diretora Cecília notou sua inquietação durante a verdadeira reunião de professores que acontecia naquela manhã. Está tudo bem, Maria? Perguntou, quando ficaram sozinhas na sala dos professores. Maria hesitou. Cecília sempre fora mais que uma chefe. Era uma mentora, alguém que a apoiara desde seu primeiro dia como professora. Na verdade, não, Cecília. Estou passando por um momento difícil em casa. As palavras saíram quase sem sua permissão. Era como se, após quebrar o silêncio com Fernanda, uma represa tivesse se rompido. Maria contou tudo a Cecília, que a ouviu com atenção e crescente preocupação. Maria, por que você nunca disse nada? Vergonha, medo, não sei, mas agora estou buscando ajuda. Cecília segurou as mãos de Maria entre as suas. Conte comigo para o que precisar. Se quiser um afastamento temporário... Não, por favor. Meu trabalho, meus alunos, são o que me mantém sã. Quando Maria voltou para casa naquela tarde, encontrou o apartamento revirado. Gavetas abertas, armários vasculhados. Carlos estava sentado na sala, uma garrafa de uísque pela metade ao seu lado. Onde está o cartão? Perguntou ele, a voz arrastada pelo álcool. Que cartão? Não se faça de idiota. Ele se levantou cambaleando. O cartão que aquele médico te deu, da assistente social. O coração de Maria disparou. Como ele sabia disso? A assistente social do hospital me visitou hoje, continuou Carlos. Coincidência interessante, não acha? Logo depois que sua irmãzinha vem à cidade. Maria tentou manter a calma. Carlos, você está bêbado. Vamos conversar quando você estiver sóbrio. Conversar? Ele riu, um som frio e sem humor. Sobre o quê? Sobre como você anda falando para todo mundo que eu te maltrato? Sobre como você está arruinando minha reputação, minha carreira? Eu não falei nada para ninguém. Maria deu um passo para trás. Mentirosa! Carlos avançou, agarrando-a pelo braço. Você acha que sou idiota? Acha que não sei o que está tramando com sua irmã, com esse médico, com essa assistente social? O cheiro de álcool era forte e os olhos de Carlos estavam injetados. Maria sentiu o medo familiar, mas desta vez havia algo mais, uma determinação que não existia antes. Me solte, Carlos, ela disse, a voz firme apesar do tremor em seu corpo. Ou o quê? Ele apertou mais o braço dela. Vai chamar quem? A polícia? Sua irmãzinha em São Paulo? Naquele momento a campainha tocou. Carlos congelou. Quem é? Gritou sem soltar Maria. Entrega para Maria Oliveira, respondeu uma voz masculina do outro lado da porta. Maria nunca soube dizer se foi coragem ou desespero que a motivou. Num movimento rápido, conseguiu se soltar e correu para a porta, abrindo-a antes que Carlos pudesse impedi-la. Na soleira estava um policial e uma mulher que Maria reconheceu como Joana, a assistente social que havia conversado com Fernanda. Senhora Maria Oliveira? Perguntou o policial. Sim, respondeu ela, tentando controlar o tremor na voz. Recebemos uma denúncia de possível situação de violência doméstica neste endereço. Carlos, que havia recuado ao ver o policial, voltou à sala com a postura completamente diferente. O homem agressivo de momentos antes fora substituído por um cidadão educado e confuso. Deve haver algum engano, oficial. Somos um casal perfeitamente normal. O policial olhou de Carlos para Maria, notando as marcas em seu braço onde ele a havia segurado minutos antes, o apartamento revirado, a garrafa de uísque. Senhora, a senhora gostaria de registrar uma queixa?
Todos os olhos estavam sobre Maria. Ela podia sentir o olhar de Carlos queimando em sua nuca, a expressão encorajadora de Joana, a postura atenta do policial. Naquele momento, Maria pensou em todas as vezes que havia mentido nos hospitais para sua família, para si mesma. Pensou nos anos de dor e medo, nas promessas de mudança nunca cumpridas, no futuro sombrio que a aguardava se nada mudasse. Sim, ela finalmente respondeu erguendo o queixo. Quero registrar uma queixa contra meu marido por violência doméstica. As palavras, uma vez ditas, não podiam ser recolhidas. A expressão de choque e fúria no rosto de Carlos, o aceno aprovador de Joana, o profissionalismo do policial que começou a ler os direitos de Carlos, tudo parecia acontecer em câmera lenta. Foi nesse momento que Maria percebeu. O ponto de ruptura não estava no primeiro tapa, nem no último soco. Estava aqui, nesta decisão de dizer basta, de quebrar o ciclo de violência e silêncio. Enquanto observava Carlos sendo levado pelo policial, Maria sentiu uma estranha mistura de tristeza e alívio. Uma fase de sua vida estava terminando, mas outra, incerta, assustadora, mas também potencialmente libertadora, estava apenas começando. Capítulo 4. Recomeços. 3 meses se passaram desde aquela noite que mudara tudo. O outono chegava à Fortaleza com sua característica sutileza. Os dias continuavam quentes, mas as chuvas se tornavam mais raras. Maria estava sentada em um banco da praça da imprensa cearense, observando as crianças brincarem no playground. Usava um vestido simples de alças, sem se preocupar em esconder os braços. Não havia mais hematomas para esconder. Desculpe o atraso, disse Cecília, sentando-se ao seu lado. A reunião com a Secretaria de Educação demorou mais que o previsto. Sem problemas, sorriu Maria. Estava aproveitando para corrigir algumas redações. Depois da denúncia, Maria havia passado 2 semanas no apartamento de Fernanda em São Paulo, tempo suficiente para que a medida protetiva fosse concedida, impedindo Carlos de se aproximar dela ou de seu local de trabalho. Quando voltou à Fortaleza, foi Cecília quem a ajudou a encontrar um novo apartamento, pequeno, mas aconchegante, no bairro Benfica. Como foi a audiência ontem? Perguntou Cecília. Maria respirou fundo. Intensa. Carlos estava lá com seu advogado. Tentou argumentar que tudo não passava de um mal-entendido, que eu estava exagerando. E o juiz? Manteve a medida protetiva e encaminhou o processo. O advogado da Casa da Mulher Brasileira disse que temos um caso forte, especialmente com os registros médicos do Dr. Paulo. Cecília apertou levemente o ombro de Maria. Estou orgulhosa de você. As últimas semanas não haviam sido fáceis. Houve momentos de dúvida, noites de insônia em que Maria se perguntava se havia feito a escolha certa. Carlos tentara de tudo, desde ameaças veladas através de conhecidos em comum até declarações dramáticas de amor e arrependimento. Em um momento particularmente difícil, chegou a enviar um buquê de rosas para a escola onde ela trabalhava. Foi Solange, a assistente social que Maria conhecera naquele primeiro dia na Casa da Mulher Brasileira, quem a ajudou a entender o ciclo da violência doméstica, a tensão, a agressão, o arrependimento, as promessas de mudança, e como tudo sempre voltava ao início, se a vítima não quebrasse o ciclo. Preciso te contar uma novidade, disse Maria, mudando de assunto. Fui convidada para coordenar um projeto de literatura na escola. Sério? Maria, isso é maravilhoso. É um programa para incentivar adolescentes a escreverem suas próprias histórias. Pensei em começar com narrativas sobre superação. Cecília sorriu. Parece que você encontrou uma forma de transformar sua experiência em algo positivo para seus alunos. Eles me salvaram, sabia? Nos dias mais difíceis, era pensar neles que me dava força para continuar. As 2 mulheres ficaram em silêncio por alguns minutos, observando a vida acontecer ao redor delas. As crianças brincando, os idosos jogando dominó nas mesas de concreto, os estudantes universitários sentados na grama com seus livros. Fernanda ligou hoje cedo, comentou Maria. Ela conseguiu uma promoção. Que ótimo! Ela merece depois de tudo que fez por você. Sim, sabe o que é engraçado? Por anos, achei que estava sozinha nessa situação, que ninguém entenderia ou acreditaria em mim. Agora percebo quantas pessoas estavam dispostas a me ajudar. Fernanda, você, Dr. Paulo, Solange, a equipe da Casa da Mulher Brasileira.
Às vezes o mais difícil é pedir ajuda, refletiu Cecília. O telefone de Maria vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Seu coração acelerou momentaneamente, temendo que fosse Carlos usando um novo contato. Mas ao abrir, viu que era de Joana, a assistente social do hospital. Olá, Maria. Só queria saber como você está. Estamos organizando um grupo de apoio para mulheres que passaram por situações semelhantes à sua. Seria uma honra contar com sua presença. Sua história pode inspirar outras a buscarem ajuda. Maria sorriu ao ler a mensagem. Por tanto tempo, sua história havia sido um segredo vergonhoso. Agora poderia ser uma luz para outras mulheres que, como ela, viviam nas sombras do medo e da violência. Boas notícias? Perguntou Cecília, notando o sorriso. Um convite para participar de um grupo de apoio. Acho que vou aceitar. Enquanto caminhavam de volta para a escola, Maria pensou em como sua vida havia mudado. O medo constante fora substituído por uma cautela saudável, a vergonha por um sentimento crescente de orgulho pela própria força, as mentiras que contava para proteger Carlos por uma nova honestidade consigo mesma e com os outros. Não tinha sido fácil, e ainda não era. Havia dias em que a tristeza a dominava, em que se pegava pensando nos bons momentos com Carlos, duvidando de sua decisão. Mas então lembrava do olhar dele naquela última noite, da raiva em seus olhos, das marcas em seu corpo, e sabia que havia feito a escolha certa. Na sala dos professores, uma colega se aproximou com um jornal local. Maria, você viu isso? Achei que poderia interessar seus alunos do projeto de literatura. Era um anúncio sobre um concurso de contos promovido pela Secretaria de Cultura do Estado. O tema era Recomeços. Maria sorriu ao ler o título. Parecia apropriado. Sua vida era agora um recomeço, não um apagamento do passado, mas uma continuação escrita com novas regras, novas cores, nova esperança. Naquela tarde, ao entrar em sua sala de aula, Maria sentiu uma onda de gratidão ao ver os rostos atentos de seus alunos. Lembrou-se de suas próprias palavras para Cecília. Eles me salvaram. Bom dia, turma. Ela começou com uma energia renovada. Hoje vamos falar sobre narrativas de superação, sobre como as histórias que contamos podem nos ajudar a entender quem somos e quem podemos nos tornar. Enquanto falava, Maria percebeu que estava, finalmente, vivendo sua própria narrativa de superação. Não era um conto de fadas com final perfeito, mas uma história real, com cicatrizes, aprendizados e a beleza crua da verdade. Ao final da aula, uma de suas alunas, Sofia, de 16 anos, aproximou-se timidamente. Professora, posso falar com a senhora um minuto? Maria assentiu, reconhecendo no olhar da jovem algo familiar, um misto de medo e esperança que ela mesma carregara por tanto tempo. É sobre minha tia, disse Sofia quase sussurrando. Acho que ela está passando por algo parecido com o que a senhora passou. Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Nunca havia falado abertamente sobre sua experiência com os alunos, mas de alguma forma sua história havia se espalhado, talvez através de outros professores ou pais. Como você sabe sobre isso, Sofia? Minha mãe comentou. Ela conhece a senhora há anos e... Bem, ela disse que a senhora foi muito corajosa. Maria respirou fundo, processando aquela informação. O que antes era seu maior segredo, agora era visto como um ato de coragem. Sua tia precisa de ajuda, Sofia. E o primeiro passo já foi dado. Você está aqui, falando por ela. Maria anotou o contato da Casa da Mulher Brasileira em um papel e entregou à aluna. Diga a ela que não está sozinha, que há pessoas dispostas a ajudá-la e que ela merece uma vida sem medo. Sofia guardou o papel cuidadosamente na mochila. Obrigada, professora. A senhora é uma inspiração para nós. Quando a jovem saiu, Maria ficou sozinha na sala, observando pela janela o pôr do sol que tingia o céu de Fortaleza com tons alaranjados. Pensou em todas as mulheres que, naquele exato momento, estavam vivendo o mesmo pesadelo que ela vivera. Algumas encontrariam a força para sair, outras não. Algumas teriam apoio, outras permaneceriam sozinhas. Seu telefone vibrou com uma nova mensagem de Fernanda. Mana, acabei de comprar minha passagem para o feriado. Mal posso esperar para te ver. Estou tão orgulhosa de você. Maria sorriu ao ler a mensagem da irmã. Digitou uma resposta rápida antes de guardar suas coisas para ir embora. Também estou ansiosa. Temos muito o que comemorar.
Te amo. Ao sair da escola, Maria respirou o ar quente de Fortaleza, sentindo o cheiro característico do mar que ficava a poucos quilômetros dali. A cidade que testemunhara seu sofrimento agora era palco de sua reconstrução. No caminho para seu novo apartamento, ela passou por um pequeno mural pintado em uma parede. A vida começa todos os dias. Maria sorriu para si mesma, pensando em como aquela simples frase carregava uma verdade profunda. A cada nascer do sol, temos a chance de escrever um novo capítulo. A história de Maria não havia terminado com o fim de seu casamento abusivo. Na verdade, era como se o verdadeiro enredo estivesse apenas começando. E desta vez, ela seria não apenas a protagonista, mas também a autora de seu próprio destino.